Neste vídeo, nós vamos apresentar o T28B, um multímetro, parece bem completo, da NJTY. Nós já mostramos uma vez um multímetro da NJTY, mas era um multímetro de entrada, não muito recomendado. Este, por sua vez, é um multímetro muito completo, porém com um custo muito baixo. É verdade que foi comprado em uma promoção. O preço médio desse multímetro é em torno de R$120, mas esse aqui foi pago R$81. Então vale a pena sempre estar com as promoções. Eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição e vocês podem ir avaliando ali quando aparecer R$80, R$90. Me parece, pelas características, valer muito a pena. Mas será que ele realmente entrega o que ele promete? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Primeiramente falando das características principais dele, né? Ele usa a carcaça tradicional de vários outros que nós já testamos aqui, né? Isso, obviamente, isso vem em uma fabricação em série e cada fabricante muda algumas coisinhas, mas o padrão é o mesmo. Então uma carcaça bem construída, com uma capa de silicone grossa, boa, bem montado, um material plástico de boa qualidade, pezinho, bom pezinho, 4 pilhas AAA, ímã e suporte para as pontas. Também o suporte aqui em cima para pendurar ele em alguma coisa. Também tem lanterna NCV. Bom, de forma geral, essa é a visão dele. É um multímetro de 6.000 contagens, True RMS, CAT3 600 volts ou CAT2 1000 volts. Ou seja, é um equipamento bem padrão, mas com boas características. Pontas de prova muito macios. Não sei se silicone não parece porque ele fica marcado, então não é que nem um cabo de silicone que eu tenho aqui em outros equipamentos. Porém, são muito macios. O acabamento da ponta é bem comprido, não é aquela ponta douradinha, mais fininha, mas é um bom equipamento. E as ponteiras são CAT3 1000 volts e 20 amperes. Então, ela suporta perfeitamente a qualidade do multímetro. Os fios são grossos e parecem muito bons mesmo. Agora, o que me chama a atenção, uma outra característica que ele traz e que nós vamos testar aqui. Ele traz milivolts, microamperes e miliamperes. Esse tipo de coisa, esse tipo de solução para uma bancada de eletrônica vale muito num equipamento. Então o que eu estou dizendo para vocês é, este me parece ser um ótimo equipamento custo-benefício se realmente as medidas forem precisas. Não estou dizendo que ele tenha que ser um exímio no detalhe, porque é o equipamento de R$100. Porém, se elas forem boas medidas, forem muito próximas, eu acho que esse aqui talvez seja um dos melhores custos-benefícios. E ainda mais, ele é 20 amperes. Então ele trabalha com 20 amperes e traz fusíveis reservas, inclusive, né, de 600 miliamperes, 250 volts. Por quê? Porque no miliampere ele trabalha até 600 miliamperes. E tá aí. Então a apresentação é essa. Vamos ligar ele e começar com os nossos testes básicos. Antes que eu me esqueça, ele também acompanha um manual bem completo, ilustrado, preto e branco, mas muito completo, com todas as tabelas, todas as funcionalidades, todos os desenhos, o que torna muito fácil de usar. Vamos começar então com os testes básicos, começando com o resistor, 1 mega 10K 100 ohms 3.3 e 0.38. Vamos ver como ele responde à questão de resistência. Então entra em resistência, ele já entra no modo resistência e ele tem a função aqui para trocar a função que eu tenho aqui. Ele também tem, além da função, o hold nessa mesma tecla, onde eu seguro um tempo e ele entra em hold, ou seja, congela, deixa aquela informação. Ele tem frequência Duty Cycle e relativo, então isso também ajuda a gente a reduzir os problemas que a gente possa ter uma resistência numa ponteira ou alguma coisa assim. Range manual ou automático, isso também é bem legal. E a luz de fundo ou lanterna. A lanterna dele, por sinal, é bem forte. Vamos lá. Então eu vou começar a testar as resistências, começando com a de 1 mega.
1 mega, marcou muito bem, hein? 10K. Olha que perfeito, na medida, perfeito. 100 ohms. Tá lá, 99.9. 3.3. 100 bip, 3.3. E agora 0.38. Tá lá, 0.4. Bom, em termos de resistências, excelente, mede muito, muito bem. Por um multímetro de baixo custo, está medindo melhor do que muitos multímetros de alto custo. Essa marca NJTY, que eu não conhecia, assim, só fiz um teste, até me pareceu ser uma boa opção. É claro que esse é um multímetro, como eu disse, de entrada, mas que está trazendo um bom resultado. Vamos à capacitância. Entrei em capacitância e agora vou medir. Ele já começa em nano, então nem vou medir o pico. Vou começar com 10 nanofarads. Nove ponto 7, 1.5 micro agora, 1.496, excelente. Vamos agora para o 100 microfarads. (100.3) e agora o 3.2. Milifarads 3.231. Assim como na resistência, a capacitância dele é perfeita. A medição dele é perfeita. E uma das coisas também que chama atenção é que o range de medição dele é muito alto. Se nós dermos uma olhada aqui no manual, quando a gente fala em capacitância, nós estamos falando em 100 milifarads, ou seja, 100 mil microfarads. E resistência até 60 megaohms. Ou seja, ele tem realmente um range grande. Vamos agora para o diodo. Medição de diodo, essa primeira aqui normalmente está 58 mais ou menos. Opa, vamos botar aqui em diodo. Está lá 57,5, perfeito. O diodo que dá um pouquinho menos, 53, excelente. Vamos testar o LED. Está lá 1.78, perfeito. Agora o LED mais forte, que a gente sabe, né? Que esse aqui é um LED de 505 watts, né? De meio watt. Então ele é um LED mais forte. E aí os multímetros não conseguem trazer toda a queda de tensão dele. Aqui também, no mesmo caso, o 2.4, a gente sabe que ele pode dar uma aquisição de até 3.2. Mas como foi pedido a gente começar a testar esse tipo de LED, ok. Mas o diodo, ele normalmente traz uma tensão um pouco mais baixa. E mesmo com 4 baterias, né, o que me daria algo em torno de 6 volts, ele não consegue fazer um teste com maior tensão. Então acho que passa por perfeição e agora vamos testar a continuidade. Um bip alto, luz e instantâneo, sem nenhum problema. Vamos agora fazer os testes de tensão. Então ele inicia com a tensão DC e com a função eu troco para AC. DC e AC. Lembrando que se eu quiser testar milivolts, eu vou na de baixo e nós já vamos testar isso. Então eu vou começar aqui com a tensão DC em 5 volts. Caiu aqui. Tá lá, 4.999, 5 volts. Excelente, ótima medição. Vamos agora para 12 volts. 12 volts também perfeito. Vamos para 19 volts. 18.98 perdeu um pouquinho, normal. Esses cabos que eu estou usando aqui já não são cabos tão bons, às vezes pode ser um pouquinho de queda. Mas está perfeito.
Vou agora aproveitar então e vamos testar o milivolts. Vou basicamente reduzir aqui para 100 milivolts. 100 milivolts. Estou em 100 milivolts. Vou botar em milivolts, em DC e vou ativar a saída. 100 milivolts. Perfeito. Vou baixar isso para 50 milivolts. Veja que ele bipou, por quê? Porque quando eu fui botar, apertei o botão errado, passei dos 600 milivolts e ele bipou e segurou. Então, excelente, 50 milivolts, muito preciso. De novo, isso é uma super ferramenta para quem trabalha com eletrônica. Para quem trabalha com elétrica também é bom, porque ele vai a 20 amperes. Né? Então, realmente um equipamento com uma abrangência de funcionalidades muito boa. A tela dele, e eu quero fazer essa observação, ela é aquelas telas mais simples, né? Aquelas telas elaboradas que a gente tem visto nos últimos equipamentos, mas de novo, ele traz o básico, o simples, uma tela muito fácil de ler, números grandes, grossos, fácil de ler em qualquer iluminação. Nem sempre a câmera consegue pegar isso, até porque eu tenho esse reflexo das luzes, mas realmente é uma tela muito fácil de ler, muito legível, muito boa. Bom, agora vimos isso, vamos fazer o teste de tensão alternada e aí a gente passa para testar a corrente. Mudei para AC, estou em volts e agora vamos testar a medição em AC. Tá lá, 220, praticamente 222 volts. Muito condizente com o que sempre dá. Excelente. Vou aproveitar aqui que nós estamos em AC e vou testar o NCV. Vejo que apontando, mesmo nessa distância que é grande, ele já marca. Vou me aproximando. Quando fica mais próximo, ele já marca uma luz vermelha. E aí, olha que estranho. Eu estou pegando alguma interferência aqui, provavelmente. Mas se eu viro para cima, não aponto para ele, ele já não marca. Só de uma distância maior que nem aparece na câmera aí para ele parar de marcar. Ó, aqui já está marcando. Começa a aparecer na câmera, está marcando e aqui eu estou falando de mais ou menos uns 40 centímetros para ele começar a marcar. Então é bem sensível. Vamos fazer agora o teste de corrente. 5 volts, estou em ampere, DC. Vou ativar a saída da carga. A saída da fonte primeiro, 5 volts. Agora sim, saída da carga, 1 ampere. Tá lá, sempre dá essa pequena queda, isso é do próprio sistema. A minha fonte mesmo na saída, ela está dando aí 997, 998, né? Uma pequena queda normal. A carga eletrônica acaba dando um pouquinho a menos sempre. Vou agora para 4 amperes, por que não 5? Porque como minha fonte é 5, para não deixar no limite, eu vou a 4 amperes. Tá aí, sem nenhuma dificuldade, fácil, marca bem. Bom, mas agora o que eu quero mesmo, nem é isso, né? Eu quero agora medir os miliamperes. E eu quero chegar aí e ver se ele mede algo em torno de 50 miliamperes. De novo, a minha carga não é tão precisa nos miliamperes. Mas tudo bem. Nós vamos testar agora os miliamperes. Ativei. Opa, não ativei saída. Ativei a carga, 300 miliamperes e está lá, 2964, exatamente o que está na saída da minha fonte. Vou mudar agora para 100 miliamperes.
100 mA, está lá, 96 mA, a mesma da saída da fonte. E por último, teste mais difícil, vamos para 50 mA. (46), exatamente o que está na fonte, 46 mA. Excelente. Pensando ainda, e além de miliamperes, eu ainda posso fazer medições de microamperes, chegando a 600 microamperes na escala de microamperes. Excelente, né? Quer dizer, posso pegar em detalhes e eu não tenho equipamento para testar isso. Então tá aí, medidas de corrente também, problema nenhum, NCV perfeito, capacitor, tensão, milivolts, ou seja, um equipamento que mede tudo por um preço muito bom. E para finalizar, vamos aos pontos negativos e positivos deste equipamento. O que eu posso dizer sobre este equipamento? Cara, se tu está procurando um multímetro e não quer gastar muito, esse é o equipamento. Estranho falar isso, mas vou deixar o link aqui embaixo de novo, como eu disse, porque não é uma marca assim, que eu confie tanto, não é um equipamento conhecido, não é um equipamento que tenha muito sobre ele. O único ponto negativo talvez é a pilha, que não é mais bateria, né? Hoje em dia os equipamentos estão vindo com baterias, esse é pilha. Mas ele tem um design excelente, é o mesmo design que vários modelos que a gente já testou aqui. Ele é muito parecido com alguns modelos, inclusive as características dele, de alguns modelos que a gente já testou aqui, mas com um preço melhor. Pode ser que tenha sido só a promoção, mas deem uma pesquisada. Talvez vocês consigam da NJTY uma oferta boa que nem essa. Vou deixar o link aqui embaixo, comecem por ali e naveguem um pouco dentro da própria loja da AliExpress para ver o que vocês encontram. Lembrando que esse equipamento não foi taxado, ele veio agora, foi comprado no final de abril, chegou início de maio. Veio muito rápido, praticamente uma semana e pouquinho ele estava aqui. Equipamento super completo. Realmente, ímã para colar. Eu não tenho pontos negativos dele, só pontos positivos. Exatamente porque o preço, custo-benefício dele vale muito a pena. Mas eu vou falar algumas coisinhas, né? Os encaixes aqui não são dos mais bonitinhos, né? São uns encaixes que parecem meio ruins. A ponteira aqui ela é amassada. Ela não tem a proteção, então ela não fica redondinha guardada. Acabou amassando um pouquinho. Isso nem é ponto negativo, né? É isso. É um equipamento com um ótimo custo-benefício. Passou aqui nos testes e eu recomendo ele para vocês. Era isso e valeu. Acabei terminando aqui no medir a frequência. Vamos fazer aqui no finalzinho medir de frequência, né? Rapidinho. Marcar em frequência. Começar com aquele 1 kHz, lembrando que ele vai a 10 MHz. 1 kHz, onda senoidal, excelente. Já vou, aqui nós estamos terminando, então vou para 5. Fui para 5 MHz e eles nem piscou, foi perfeito. E vou para 10. MHz. Ou seja, frequência também não é um problema para ele. Agora sim era isso e valeu.